A geração Z se diverte com dancinhas do TikTok ou com vídeos no YouTube, mas outras formas de lazer eram populares entre os jovens das décadas de 1980 e 1990. Os aparelhos daquela época eram considerados de última geração, até que outros modelos surgiram e substituíram os que eram usados. Quem está na casa dos 30 anos ou mais possivelmente sente saudade dos famosos Walkmans. Por exemplo, o VHS na cor verde, do filme O Rei Leão, marcou a vida de muitas pessoas, mesmo que hoje em dia outros eletrônicos ocupem esse espaço. É possível recordar um pouco do que as décadas passadas deixaram. Veja uma lista com 5 aparelhos antigos que dão saudades, mas que a geração Z não conhece. 1. O Walkman. O Walkman foi uma febre entre os jovens e adultos em sua época. Lançado pela Sony no ano de 1979, o aparelho rodava uma pequena fita cassete e tocava qualquer tipo de áudio que estivesse gravado na fita. Era comum muitas bandas ou cantores famosos lançarem um álbum inteiro nesse formato, para que as pessoas comprassem e escutassem sem usar uma caixa de som maior. O modelo era compacto e só precisava de um fone de ouvido para escutar qualquer coisa. Com o avanço da tecnologia, o Discman surgiu e começou a substituir esse aparelho. Os artistas pararam de produzir músicas em fita cassete e substituíram pelo CD. O Walkman perdeu força de vez quando os smartphones apareceram e começaram a oferecer aplicativos para música, acesso às plataformas de vídeos e até rádio para pessoas mais convencionais. 2. Disquete. O disquete foi também muito utilizado pelos jovens e adultos das décadas de 1980 e 1990. O pequeno aparelho foi a primeira forma de armazenamento removível que existiu e foi criada pela IBM em 1971. Seu uso ganhou proporções estrondosas e era comum que jogos leves, documentos e outros arquivos estivessem armazenados nele. A capacidade do disquete era de apenas 1,44 MB. Até o fim da década de 1990, algumas pessoas ainda utilizavam os disquetes nos seus computadores. Contudo, caiu em desuso devido ao CD, como aconteceu no próprio Walkman. Esse novo modelo era capaz de armazenar mais informações, além de ser mais resistente que o disquete. 3. Game Boy. Na seção de jogos, o Game Boy foi uma febre entre as crianças que nasceram até o início dos anos 2000. O eletrônico era pequeno e portátil, com poucos botões e jogos, mas vinha acompanhado de uma pequena tela, em que a criança podia acompanhar tudo o que fazia nas partidas. Foi o sonho de consumo de alguns jovens por muitos anos. Seu lançamento aconteceu no ano de 1989 pela empresa Nintendo. O jogo mais famoso da época era o Tetris, que repercute entre algumas pessoas mais velhas até hoje. Porém, com o surgimento de outros aparelhos da própria empresa ou de outras marcas, o Game Boy perdeu força entre os jovens e hoje em dia é uma lembrança saudosa entre os mais velhos. 4. Videocassete e VHS. Assistir a filmes em casa e acompanhar os lançamentos do cinema eram formas de lazer possíveis apenas pelo videocassete. Para isso, as pessoas compravam ou até mesmo alugavam uma fita VHS com o filme desejado e colocavam para rodar no aparelho. A famosa VHS na cor verde, que o filme O Rei Leão lançou, marcou a vida de muitos jovens e adultos. O primeiro filme da saga Harry Potter, A Pedra Filosofal, também foi estreado nesse formato. Desde o ano de 1976, quando foi lançado, o videocassete era bastante usado pelo mundo inteiro. Quando surgiram os aparelhos de DVD, essa moda caiu em desuso e perdeu lugar para a mídia digital. Hoje em dia, quase não se fala em VHS. Apenas colecionadores buscam manter essa tradição e ainda assistir nesse formato. 5. Máquina de escrever. A máquina de escrever foi não só uma diversão entre as crianças, mas também um acessório importante para escritórios e outros ambientes de trabalho. Ela substituía os teclados usados hoje em dia e nem mesmo precisava de um computador para processar as informações. Bastava colocar uma folha bem posicionada e escrever o que era necessário. Embora seu uso tenha sido disseminado entre as décadas de 1970 e 1990, a máquina de escrever teve seus primeiros registros de criação em 1700. Desde então, o modelo se aprimorou, mas perdeu posto pelos computadores e teclados mais avançados. Muitos colecionadores guardam essa raridade com carinho, já que marcou a história de várias gerações.